Galera, eu fiquei de gravar esse vídeo aqui, que é mais um vídeo, é o segundo, que eu vou gravar a respeito da lei número 13.979. Eu estou gravando esse segundo vídeo por quê? Porque as pessoas sempre voltam a falar dessa lei. Então, como uma maneira assim, de reforçar aquilo que eu já disse, eu vou aqui gravar um novo vídeo falando que é impossível e mostrando na lei como é impossível você fazer o que está sendo feito aí, relacionado aos imunizantes e aquele passaporte lá, com base na lei número 13.979. Então vamos lá. A lei 13.979 ela foi sancionada pelo presidente da República em fevereiro de 2020. Ela foi aqui forjada pelo então ministro Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta, né? Dois caras aí que dispensam comentários. Muito bem. É ato do Ministério de Estado da Saúde e o que pega aqui é o seguinte, o artigo 3º, que diz o seguinte: para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do vírus chinês, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas. Aí, aqui que o bicho pega. Inciso 3º, determinação de realização compulsória de vacinação e outras medidas profiláticas. Então, a maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas isolam isso daqui e falam assim, pronto. Olha onde que está a fonte dos nossos problemas aqui. E aí começa a meter o pau no presidente da República, falar que ele e a sua base política são omissos, porque também não fazem nada para tentar revogar ela e etc. e tal. Bom, primeiro eu quero destacar aqui, para o presidente tentar revogar essa lei é por meio de medida provisória, se não me engano agora, se não me falha a memória. E aí tem que passar pelo Congresso Nacional. Você acha mesmo que ele vai conseguir mobilizar pessoas no Congresso Nacional para revogar a lei número 13.979? Assim, sendo bem sincero, você acha? Ah, mas o presidente da República ele faz tantas articulações nos bastidores para outras coisas, por que ele não faz para isso? Ora, as outras coisas, como por exemplo a privatização dos Correios, que já está em andamento, a privatização aí da Petrobras, que ele já deu aí um sinal verde para isso. Essas coisas não não causaram a mesma comoção que causou esse vírus chinês aí, nem se compara. Tá? Mortes não estão sendo atreladas à privatização dos Correios ou à futura privatização da Petrobras, como estão sendo relacionados a essa fraudemia aí. Então, assim, são coisas completamente diferentes. Então, você imagine você tentar fazer um movimento desse, né? E por muito menos ele já é chamado de tudo quanto é coisa. Imagine se ele tentasse fazer esse tipo de movimento, sendo que a esmagadora maioria das pessoas, infelizmente, estão sedentas por esse imunizante aí. Então, assim, é óbvio que isso não iria passar e, claro, ele nem vai tentar um movimento desse. Ele não vai tentar um movimento desse. O que ele já destacou é que ele não quer obrigar ninguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Tá? Que não em virtude de lei, óbvio. Mas essa lei aí, número 13.979, ela não tem como obrigar as pessoas, nem por meios indiretos e muito menos diretos, a serem imunizados. E onde que está isso? Está na própria lei. Aqui no parágrafo 1º, as medidas previstas nesse artigo, parágrafo 1º da lei do artigo 3º, tá? Vamos lá, parágrafo 1º. As medidas previstas nesse artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análise sobre as informações estratégicas. Esse aqui é o principal, evidências científicas.
Você tem evidências científicas no que diz respeito à eficácia e segurança desses imunizantes? Para começo de conversa, você tem, está consolidado na medicina, como está aí, imunizantes antigos, como para sarampo, para catapora, para cachumba, para evitar? Não, né? E aí vamos para o parágrafo seguinte, o segundo. Ficam asseguradas as pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e assistência à família, blá, 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 blá. E, inciso segundo, o direito de receberem tratamento gratuito. E aí vamos lá. Inciso terceiro, o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas. Olha aqui. O pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas. Então, assim, você vai estar respeitando a dignidade, aos direitos humanos, às liberdades fundamentais, coagindo as pessoas? Nem que seja por meios indiretos. Por que eu digo isso? Porque meios indiretos não anulam o caráter coercitivo da coisa. Como? Ora, se você condicionar, olha, para você entrar aqui nesse estabelecimento, você tem que estar imunizado com o tal imunizante lá. Olha, para você tirar sua carteira de motorista, você precisa estar com comprovante lá do imunizante tal. Você está me constrangendo. Você está me constrangendo. Está havendo aí coerção. Métodos coercitivos estão sendo colocados, mesmo por meios indiretos. Vou repetir. Meios indiretos não anulam o caráter coercitivo da ação. Não anulam. Por isso, essa questão aqui da questão compulsória da vacinação, ela seria algo que o Ministério da Saúde poderia realizar respeitando a dignidade da pessoa humana e com base em evidências científicas, em questões assim pontuais. Ou seja, teria que ter uma coisa assim muito bem preparada, mas pontuais. Jamais gerais e aleatórias, como está sendo feito aí por governadores e prefeitos, com a anuência do STF. E, mais uma vez, a pessoa teria que concordar com isso. A pessoa teria que concordar, ou no mínimo, né? No mínimo, a pessoa teria que ter total ciência daquilo que estava acontecendo, daquilo que está acontecendo. Mas jamais poderia ter sido feito como está sendo feito aí por governadores e prefeitos, onde eles chegam de maneira aleatória e saem por aí obrigando as pessoas a coisas assim, não só nessa questão dos imunizantes, mas obrigar as pessoas a usarem máscaras nas ruas e etc, etc, etc. Essa lei aqui não tem como fazer isso. Não tem. Eu mostrei aqui na própria lei que isso não é possível. Ah, mas o ministro Lewandowski, ele deu prosseguimento na lei que originalmente seria revogado ao final do ano passado. Tá aqui, ó, a ADI que ele fez. Certo? Bom, isso daqui, se você ler, é um show de contradição, tá? É um show de contradição. Então ele vem falando aqui, né, que a obrigatoriedade da vacina, que se refere, bababá, não pode contemplar quaisquer medidas invasivas, aflitivas ou coativas. Olha aqui a palavra coativa aqui, né, que vem de coerção. Eu expliquei para vocês que meios indiretos não anulam o caráter coercitivo da coisa.
Então, assim, já é uma contradição ele falar isso daqui. E ele vem falando em decorrência do direito da intangibilidade, viabilidade, integridade do corpo. Se ele respeita isso daqui, ele jamais poderia ter permitido que meios indiretos fossem impostos aí para que as pessoas sejam imunizadas contra a sua vontade. Contra a sua vontade. Ora, por mim mesmo, eu não tomaria o imunizante. Mas como estão me obrigando a usar, a me imunizar, se eu tiver que entrar em um estabelecimento, se tiver que tirar uma carteira de motorista, então eu estou sendo obrigado. Indiretamente, porque ninguém está indo lá dando mata-leão em mim ou pondo uma arma na minha cabeça, mas você está colocando um condicionante aí tremendo. É quase que, sabe assim, dá no mesmo, entendeu? Dá no mesmo, dá praticamente no mesmo. Se você vai ficar excluído da vida social, eu praticamente estou sendo obrigado. Muito bem. Aí ele vem aqui com o seu blá blá blá, previsão da vacina obrigatória excluída em posição de vacinação forçada. É aquilo que eu falei. Ele está falando assim, ó, ninguém vai aí colocar uma arma na tua cabeça. Tá? Então ele entende que a figura é legítima desde que as medidas às quais se sujeitam os refratários observem os critérios constantes na lei. Blá, 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 blá. E eu mostrei lá para vocês que a lei 13.979 não tem como você chegar e fazer o que está sendo feito aí. A própria lei está na própria lei. E ele vem aqui e fala blá 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 blá. A vacinação compulsória não significa vacinação forçada por exigir sempre o consentimento do usuário. Olha lá, consentimento do usuário. Podendo, contudo, ser implementada por meios de medidas indiretas. Indiretas. Vou repetir. Medidas indiretas não anulam o caráter coercitivo da coisa, como eu bem expliquei aqui para todos vocês. Então a decisão aqui do ministro Lewandowski ela é completamente incoerente. Né? Ele usa a lei 13.000 para basear a sua decisão, sendo que ele não respeita aquilo que está escrito na própria lei. Na própria lei. Ele não respeita o que está escrito na própria lei. O que é de se esperar, dado o estado de anomalia jurídica que a gente vive, onde você vê aí um ministro que ele manda prender pessoas sem ela ter sido condenada, com base em algo que não está tipificado. Olha só o absurdo, é uma ditadura, tá? Uma imposição assim tremenda, com a anuência de uma imprensa completamente vendida. Tá? A gente sabe disso, eu não quero entrar no detalhe dessa questão aí. Muito bem. Aí, depois de tudo isso que eu falei, alguém pode falar assim, pô, mas essa lei está dando brecha. Ela deu brecha para o Lewandowski da decisão que ele emitiu. Por mais incoerente que seja, deu brecha. Meus amigos, vocês realmente acham que se essa lei, que não dá para fazer o que foi feito, nunca se esqueçam disso, vocês realmente acham que essa lei número 13.979, se ela nunca tivesse existido, a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo? Vocês realmente acham que governadores, prefeitos, STF estavam lá quase que como um pires na mão, esperando o Bolsonaro emitir essa lei para, finalmente, agora sim a gente vai poder fazer o que a gente estava sempre planejando. Vocês realmente acham isso? Óbvio que não. Óbvio que não. Se essa lei nunca tivesse existido, se o Bolsonaro nunca tivesse sancionado isso, o STF teria emitido uma decisão. O Congresso teria se reunido e também emitido uma decisão ali para fazer tudo o que eles fizeram aí durante essa pandemia. E poderia ter sido até pior. A gente poderia ter vivido algo pior do que a gente viveu, do que a gente ainda está vivendo. Né? A exemplo, o Congresso poderia ter feito algo a exemplo do que fizeram na MP das vacinas. Foi o Congresso que autorizou o Bolsonaro, junto ali com a Anvisa, a comprarem e liberarem o uso desses imunizantes. Porque pela Anvisa, ela não iria autorizar da maneira como foi feito por conta dos protocolos
de eficácia e segurança que devem ser respeitados. Mas o Congresso falou, não, manda bala aí. E aí foi o que a Anvisa acabou autorizando. Né? A Anvisa foi reduzida aí a uma questão cartorária, né? Só para dar anuência, só para botar assinatura ali. Porque, bom, enfim. Então é isso, pessoal, tá? Essa lei aqui não dá para ser usada para fazer o que foi feito, tá? Esse é o resumo que eu posso dizer para vocês. E governadores e prefeitos, junto com o STF, teriam feito o que fizeram, né, por conta do estado de anomalia jurídica que a gente vive, por responsabilidade, ou melhor, irresponsabilidade do STF. Se governadores, prefeitos e o próprio STF não respeitam a Constituição Federal, que anula qualquer lei que não esteja condizente com ela, se eles não respeitam a Constituição, vocês acham que eles vão respeitar uma lei? Qualquer lei? Claro que não. Então é isso, pessoal. Esse era aquilo que eu gostaria de falar sobre a lei número 13.979. Tá? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo aí e um grande abraço a todos. Tchau.